Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica top sobre a função de alguns pincéis para te ajudar a facilitar a tua automaquiagem aí na sua casa. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vou te mostrar então quais são os 6 pincéis importantíssimos e essenciais para você realizar a sua automaquiagem aí na sua casa. Eu sempre começo fazendo a minha maquiagem pelas sobrancelhas, ou seja, corrigindo as sobrancelhas. E eu utilizo o pincel chanfrado de cerdas macias para fazer a sobrancelha. Ele é próprio para fazer a sobrancelha. Você pode utilizar também uma escovinha para esfumar. Depois de corrigir a sobrancelha, eu começo pelo olho, fazendo o olho, corrigindo o olho. E o segundo pincel é o pincel de côncavo. Ele é um pincel pequeno e cerdas macias também. Depois de fazer a correção nas sobrancelhas e fazer o olho, eu vou passar o primer na pele e depois do primer eu venho com a base. O pincel que eu utilizo para passar a base é o Kabuki. Esse pincel aqui ele é lançamento da Mary Kay e ele é um pincel maravilhoso, porque ele não vai deixar aquela marcação no teu rosto. Tem pessoas que preferem utilizar o pincel língua de gato, mas nessa região aqui ele acaba deixando um pouco marcado. E eu gosto muito de utilizar o pincel Kabuki porque você vai fazendo movimentos circulares e ele não vai ficar aquela marcação, ele vai deixar a tua pele esfumada. O importante, depois que você termina de passar a base, é você fazer uma selagem da tua pele com um pó. Eu utilizo... É importantíssimo você fazer a selagem da tua pele com um pó, depois que você passa a base. Eu utilizo um pó translúcido e com a ajuda de um pincel para pó. Esse daqui ele é com as cerdas bem macias e bem gordinho, próprio para pó mesmo. Depois que você vai selar a tua pele com o pó, você pode fazer o contorno do teu rosto. Por que selar a pele? Quando você passa a base, você, por exemplo, não sela com o pó e você vem direto fazer o contorno, ele vai ficar marcado. E aí você não vai conseguir deixar aquele efeito natural, tá? Então, passar a base, selar com o pó e depois você fazer o contorno e o blush. Para fazer o contorno, eu utilizo esse pincel aqui. Cerdas macias também, tá? Ele é um menorzinho, um pouquinho mais fofinho também. E aí não vai ficar aquela marcação. E o sexto e último pincel é o pincel para blush. Ele é cerdas macias e ele é um pouquinho chanfrado, ó. O importante é que sejam pincéis de cerdas macias, porque aí você vai conseguir transmitir para a tua pele uma naturalidade, tá? E não deixar aquela marcação, porque não vai ficar legal. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas maravilhosas. Esses são os 6 pincéis que você precisa ter aí na sua casa. Isso vai te ajudar muito, tá?